plástica. Um bumbum grande e bem desenhado é um dos fatores mais importantes na composição da beleza corporal feminina, especialmente no padrão estético brasileiro. Depois desse texto que vocês ouviram, eu mais uma vez estou aqui para falar para vocês de cirurgia plástica. E como eu falei, para falar de cirurgia plástica, doutora Luciana Takaki mais uma vez aqui no roteiro com a gente. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite novamente. Lu, eu de cara já vou perguntar para você quais são as formas de se aumentar o glúteo, o chamado bumbumzinho. Bom, hoje existem cirurgicamente, né? Lógico que tem os exercícios de academia, tudo isso, mas em termos estéticos, existem 3 maneiras de se aumentar o glúteo. O uso da enxertia de gordura, da própria gordura, então lipoaspira de um lugar para colocar no bumbum, essa gordura tratada. As técnicas de se injetar produtos que não são do próprio organismo, né? Que são ou as próteses ou os materiais sintéticos, como o PMMA, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico aqui no Brasil, ele tem um custo que seria proibitivo pro nosso bolso, né? Então a gente acaba não utilizando esse material. E o PMMA, que existe muita propaganda, tudo. Mas, embora ele seja autorizado pela Anvisa, ele tem um índice alto de complicações que gira em torno de 20% das pacientes. O PMMA é um derivado do petróleo, então, assim como o silicone líquido deu problema em muitos pacientes, o PMMA também pode dar problemas de granuloma, entre outros. Então, a gente acaba não utilizando, porque se for em torno de 20%, se você for um desses pacientes, acaba tendo problemas graves para o paciente. E hoje a técnica mais utilizada seria mesmo a prótese de glúteo, né? A prótese de silicone, que é uma prótese semelhante à prótese de silicone da mama, que é colocada no glúteo. Lu, a prótese de glúteo, ou a gluteoplastia, eu estou aprendendo muito com você, hein? Existe algum perigo no aumento dessa prótese? Olha, não existem perigos em relação a um procedimento cirúrgico que qualquer outro procedimento cirúrgico vai haver, que é se não tomar os devidos cuidados, repouso, operar em lugares adequados, profissional adequado, você pode ter problemas de infecção, entre outros. Mas riscos diretamente à cirurgia, riscos específicos dessa cirurgia, não existem riscos em relação a isso. A prótese de glúteo, ela deixa marcas, ela deixa cicatrizes no corpo? Olha, hoje a prótese de glúteo ela é colocada numa incisão de 5 centímetros na linha interglútea. Então tem um bumbum do lado, um bumbum do outro, sabe aquela linha que fica no meio? É ali que é feita a cicatriz, uma cicatriz de 5 centímetros. A hora que você coloca a prótese, aumenta os 2 montinhos do lado, então ela fica acabando escondida ali no vale entre as 2 metades do bumbum. Então é uma cicatriz de 5 centímetros nessa região que, de maneira geral, evolui com uma maneira bem discreta. Porque assim, eu já ouvi dizer de algumas pessoas, que é aquela história da amiga, que ficou com cicatriz e ficou com cicatriz visível. Isso é falta de cuidado ou por que pode acontecer isso e como evitar? Não, existe uma diferença, que seria a gluteoplastia do paciente que perdeu muito peso, então uma cicatriz grande que tira a pele, de excesso de pele acima da nádega, então você vai ter uma cicatriz realmente visível, porque ela tem um excesso de pele muito grande que você tirou, isso também se chama gluteoplastia. E uma outra coisa seria o paciente que colocou prótese há muitos anos atrás. A prótese de glúteo, a técnica que é realizada hoje, ela é uma técnica relativamente recente, e as primeiras técnicas de se colocar prótese de glúteo há 20 anos atrás, elas usavam outros tipos de cicatrizes que não essa que é a interglútea, e essas outras técnicas faziam cicatrizes em lugares outros, né, na dobra do glúteo, tudo, então eram cicatrizes mais visíveis. No caso específico da prótese de glúteo colocada hoje, que é a técnica que os cirurgiões plásticos usam atualmente, essa cicatriz fica escondida
na linha interglútea. Então a gente pode dizer que de 20 anos para cá mudou-se a tecnologia, mudou-se as formas de se fazer essa cirurgia. Então é muito mais difícil hoje ficar com uma cicatriz visível, né? Não só a questão da cicatriz visível, mas também a questão do plano onde se coloca essa prótese. Essas próteses, há anos atrás, elas eram... ficava uma coisa muito feia, porque ficavam as duas bolinhas aparecendo, assim, né? Então, hoje, você coloca a prótese dentro do músculo glúteo, por baixo do músculo, né? É submuscular. Então, o músculo acaba protegendo essa prótese para ela não se tornar visível, não aparecer o contorno da prótese, que é o resultado que a gente encontra hoje, que é aquele bumbum empinado, bonito, redondinho, e que você não percebe o contorno da prótese. É porque ela realmente é colocada abaixo do músculo, então esse músculo vai cobrir essa prótese, protegendo a borda dela, então ela não fica visível, ela fica como se realmente o músculo fosse maior. Então a gente pode dizer que uma paciente hoje que faz uma prótese de glúteo, ela coloca uma prótese de glúteo, ela não vai mais poder tomar injeção no bumbum, né? Não, injeção no bumbum não pode mais. É lógico que existem outras opções, a gente pode tomar injeção na perna, no braço, mas no bumbum não pode mais. Corre o risco de furar, inclusive, a prótese. Justamente, corre o risco. É a única implicação que a gente fala assim, olha, a injeção no bumbum não vai poder mais. Você não tem nenhuma outra limitação. Você estava falando da bolinha, você estava falando da prótese. Quais são os tipos de prótese que usa hoje? E se essa paciente ela pode escolher a prótese que ela quer? Como funciona? Olha, na verdade, assim, a prótese de glúteo existem dois modelos. A prótese de glúteo, em primeiro lugar, ela é diferente da prótese de mama, tá? O silicone dela é um silicone gel, coeso, da mesma maneira, só que ele é um silicone mais endurecido, tá? Ele é um silicone mais endurecido do que a prótese de mama, tá? Pela própria região, né? A superfície dela é uma superfície lisa da prótese de glúteo e você vai ter dois modelos, a oval e a redonda. A redonda, ela é redonda igual uma prótese de mama, só que ela é um pouco mais achatada do que a prótese de mama, por causa da área, que você tem que pegar uma área maior, né? Ou a prótese oval. A escolha se vai se colocar uma prótese oval ou uma prótese redonda é da experiência do cirurgião. Muito embora às vezes a paciente tenha uma ansiedade de escolher, falar assim, a minha amiga colocou a redonda, ficou mais bonito, mas vai depender do formato do glúteo da paciente. Tem formato de glúteo que pede mais uma prótese arredondada, tem formato de glúteo que talvez peça uma prótese que é a oval. Então isso vai também depender da experiência do cirurgião com aquele tipo de prótese e do formato do bumbum da paciente. Qual das duas tem o maior volume? A arredondada? Não, você tem volumes para as duas próteses, você pode pedir do volume que você quiser. Igual a prótese de seio? Igual a prótese de seio. Você pode escolher entre uma prótese de 200 até uma prótese 350, é um volume que ainda você tem no mercado. Próteses maiores que isso a gente liga na fábrica com antecedência e encomenda. Sendo que às vezes essa ânsia de ter um bumbum muito grande, às vezes não fica muito esteticamente muito bonito, né? Então isso vai depender, né, da estrutura da paciente, do tamanho, do formato de corpo, tudo isso, para escolher o volume da prótese. Isso normalmente quem tem esse problema, sinto muito as que tenham, mas é aquela mulher que tem o bumbum de gaveta, né? Às vezes a paciente tem um bumbum que não é um bumbum de gaveta e ela quer dar uma empinada no bumbum. Às vezes tem muitas pacientes que já passaram a vida inteira com um bumbum lindo. Aí dá uma caída depois dos 50, daí elas falam assim, não, mas eu quero meu bumbum de volta. Aí coloca uma prótese pequena, assim, pra dar uma levantada no bumbum. Existe esses casos também, que daí o bumbum dá uma levantada, né, uma empinada. Lu, agora vamos falar da cirurgia. Quanto tempo demora essa cirurgia? Qual o período de internação para se retirar os pontos? Primeiro, a cirurgia leva 1h30, realizada em hospital.
na maior parte das vezes é realizado com anestesia peridural, que é aquela de ganhar neném, né, nas costas. O período de internação é interna, opera, no dia seguinte de manhã tem alta, na maioria dos casos. Essa cirurgia tem uma série de recomendações, não é uma cirurgia que você tem que fazer uma preparação muito grande para ela, porque o repouso de pós-operatório é muito importante pela própria região. É uma região que a cirurgia tem um pós-operatório doloroso, tudo, então pela própria região que é de higiene, de tudo isso, você tem que se programar muito bem. Retirada de pontos gira em torno de mais ou menos uns 15 dias. Uma outra coisa que é muito interessante também, sobre prótese de glúteo, quando que ela deve ser trocada? Porque você estava falando de 20 anos atrás, quando se fizeram as primeiras cirurgias de glúteo, quando que ela deve ser trocada ou por que ela deve ser trocada? As orientações em relação à prótese de glúteo são as mesmas orientações em relação à prótese de mama. Você vai acompanhar a prótese, se houver algum problema, teria indicação de trocar. Se você não tiver nenhum problema em relação a essa prótese, você não tem indicação de trocar a prótese. E, em geral, essas próteses você precisa trocar se você tivesse um caso de contratura capsular, que é como uma reação que o corpo faz contra aquela prótese. A indicação é trocar a prótese nesses casos, que é em torno de 5% de contratura capsular. Bom, e uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente está com a doutora Lu falando de algum tipo de cirurgia plástica, é sempre importante a gente fazer, que eu acho que é igual para todo tipo de cirurgia. Quando retornar para a vida normal? O retorno à vida normal, ele vai ser progressivo, né? Então a gente fala assim, nos primeiros dias, não é que a paciente é proibida de sentar, mas a paciente ela vai ter dor, então ela vai ter muita dificuldade de apoiar na região do glúteo, porque é uma região que dói, e se você sentar, você vai apoiar o seu peso em cima do glúteo. Alguns cirurgiões dão uma orientação de você ficar sem sentar durante 7 até 15 dias, isso é variável de cirurgião para cirurgião. Na maior parte dos casos, você consegue sentar com 3 dias de pós-operatório, mas você vai sentar em cima da coxa, né? Quando a gente senta, todo mundo em casa, se quiser tentar, pode perceber que nem quando a gente senta para ir no banheiro, você senta apoiada na coxa. É a mesma coisa, só que daí você não vai sentar em cima do glúteo para não doer. E assim, a prótese é colocada na região superior. Se colocar lá embaixo, vai ficar com o bumbum caído, que não é o que a gente quer ficar com o bumbum em cima, para poder colocar o biquíni na praia e ficar com o bumbum redondinho, né? Igual das passistas da escola de samba, mas... Então é colocado em cima. Então o cuidado que se tem mais é da dor do pós-operatório. Depois as outras atividades, por exemplo, praia, tem que esperar pelo menos uns 2 meses para poder ir na praia. Tomar sol também são de 2 a 3 meses. Academia são 2 meses, mais ou menos. Em torno de 2 meses. Bom, gente, eu queria agradecer a doutora Lu mais uma vez de estar aqui com a gente. A gente falou sobre prótese de glúteo, sobre prótese de bumbumzinho, né? E mais uma vez eu te agradeço. Um beijo grande e até a próxima. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos. O roteiro volta já. Roteiro.tv, sempre uma informação agradável. Vem com a gente.